Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de março. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo você tem o botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado, que tem bastante, e toda a parte de análise aqui que é publicada diariamente no canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, vou falar também aqui de mini índice, mini dólar, PETR4 vale 3, BID11, KLBN11. KLBN11 eu coloquei para falar ontem no radar da semana e terminei esquecendo do papel. JBSS3, aí eu vou colocar fala de Klabin hoje, JBSS3, Marfrig, na realidade era só para ser Marfrig, que foi na votação lá aqui no store lá no Instagram, lá na escolher JBSS3 ou MFG3, né? E na escolha de vocês escolheram o Marfrig, só que a diferença foi só de 3 votos e para vários votos que foram dados, então ficou basicamente ali no igual, então eu vou botar as duas aqui nessa análise. Também vou falar de GNDI3, PECAR3, que foi muito requisitada hoje, inclusive até na caixinha lá que eu abro no Instagram tem muita gente perguntando sobre PECAR3, BBDC4, IP3 e Ciel3. Vamos lá então começar essa análise falando do Ibovespa, que no pregão de hoje apresentou em uma leve alta, estabilidade, mais 0,27%, mas fica a questão da tendência. Qual a tendência? De baixo. Chegou a ter boa alta no decorrer do pregão, mas parou aonde? Na primeira zona de resistência, que começa na região do fundo anterior até um patamar mais testado, ou seja, começa na faixa dos 111.650 e vai até os 112.667. Zona de resistência. Bate lá e perde força. Acaba o dia com a formação semelhante a de um martelo invertido, que é um padrão de alta dos candles, quando acontece aqui no final de movimento de queda. Mas para confirmar esse sinal de reversão dos candles, precisa superar a máxima do candle aqui do pregão de hoje, ou seja, superar os 112.445. Porque, por enquanto, devido à tendência de baixa de curto prazo, o caminho mais provável é queda, é para baixo, dentro do que foi falado no radar da semana, dentro do que foi falado na análise especial do Ibovespa, o que esperar para a nossa bolsa no decorrer desse mês de março. Então, por enquanto, caminho mais provável para baixo, enquanto não gerar realmente alguma sinalização mais positiva. Primeira sinalização mais positiva, além de superar a máxima pregão de hoje, fechar um pregão ali para cima de 112.667 e começar a permanecer acima dessa região. Seguindo, vamos falar aqui do próximo ativo, mini índice. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Agradeço demais sua valiosa audiência. Por falar nisso, assim, até hoje foi um dia de mudança, né, de carteira perspectiva do mês de fevereiro, fechou, saíram ali alguns ativos, entraram outros ativos. Como é que foi essa mudança? Como é que foi a mudança também na carteira exponencial nessa semana, que é uma carteira semanal? Então, colocando aqui na tela para que vocês possam ver como é que foi esse processo. A gente tem aqui a carteira perspectiva, como é que ela começou o mês, né? Qual o primeiro pregão do mês? Não significa dizer que o resultado vai ser desse jeito, mas começou bem o mês. Alta de 2,31%, 0,27% o Ibovespa, e a carteira já começou com 2% acima do Ibovespa. Então já tendo aí um bom desempenho nesse início de mês, né? Já passando de 20% aí com resultado acima do próprio Ibovespa. E a carteira também exponencial começou melhor ainda. Começou ali com alta de 3,15% na semana, Ibov 0,27% mais 2,88%. Essa carteira é composta por 5 ações, a carteira perspectiva por 10 ações, essa é revisada semanalmente. E a carteira perspectiva é revisada mensalmente. Onde é que estão essas carteiras, Está aqui dentro do aplicativo DV Invest. Tá? Inclusive já com novos planos lá. Você tem 14 dias gratuitos para testar, para ver se faz sentido para você ou não. E ainda novos planos de assinatura. Acessa, testa gratuitamente, vê se encaixa ou não com o seu perfil, vê se vai gerar valor ou não para você. Mas aproveite ao máximo aí o conteúdo que é disponibilizado dentro do aplicativo DV Invest, além de todo o conteúdo gratuito que vocês recebem aqui dentro do YouTube. Então, tirando isso aqui da minha frente, vamos aqui voltar a falar aqui do mini índice gráfico de 60 minutos.
nós temos aqui, ó, veio para cima, pancada, já perdeu essa região de fundo anterior, qual o caminho mais provável? Para baixo. Caminho mais provável para baixo, ou seja, retoma basicamente ali um cenário mais de baixo, gráfico de 10 minutos, pancadaça para baixo, muita força vendedora. Tentou subir aqui, gerou topo descendente, foco em buscar a operação de venda aí de topo descendente para baixo, de um patamar ali na casa dos 110,765. Abriu caindo, eu aguardaria algum sinal de correção, fundo ascendente, ou sinal de correção seja de um movimento de subida ou movimento lateral, movimento de alta do preço ou movimento lateral, para buscar uma operação de venda de topo descendente preferencialmente. Próximo nível de suporte na casa dos 109,800. Se continuar se continuar a abrir caindo, continuar a bater aqui nessa região, para quem tem um perfil mais arrojado, abre a possibilidade de fazer uma entrada em cima da região de suporte, tentando pegar o quê? Um repique de alta, sem exigir muito para cima. Mas o foco maior, gerou sinal de baixa, foco em buscar a operação na ponta vendedora. Pode ser, inclusive, como a volatilidade está mais alta, pelo gráfico de 5 minutos. Para compra, preferencialmente acima dessa região aqui, média móvel exponencial 3 períodos. Sem ser tanto agressivo, é desse jeito aqui, ó, fundo ascendente, mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Dólar, nós temos o dólar aqui em alta no dia de hoje, alta de 0,6% nesse momento, dentro de um viés de alta que a gente já falou no radar da semana. O viés é de alta no dólar. O que eu vejo em termos de desafio para o dólar vai ficar aqui basicamente nessa região dos 5,690 e depois 5,765, 5,766 são os níveis aí de desafio para o dólar no meu ponto de vista. Desafios importantes que podem trazer algum sinal de retorno do preço, correção se for lá direto. Melhor ainda para se tentar alguma operação na ponta vendedora. Mas nesse momento o foco maior é olhar para o gráfico aqui e buscar o que? Oportunidade. Até comentado hoje no Giro dos Futuros, que é um vídeo que eu disponibilizo aqui todos os dias. No início da manhã, na primeira hora de pregão e ali na primeira hora de pregão, na primeira hora da tarde, né, entre as 13 e 14 horas também, falando sobre as possibilidades de trabalhar na compra ou na venda em cima do mini índice e no mini dólar. E aqui eu mencionei que o foco seria, ou seja, está fazendo a correção, não dá para se esperar muito para baixo, virou aqui para cima, gerou um sinal de alta, foco em buscar operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Para o próximo pregão, continua desse jeito, está em tendência de alta, girou aqui no gráfico de 10 minutos, ó, algo semelhante que aconteceu aqui, ó, o pivôzão de alta aqui, beleza, ainda com o martelo aqui gerando pivô de alta logo no primeiro candle. Entrada foi lá em cima, recuou, abriu caindo, proporcionou fundo ascendente, foco em compra de day trade no mini dólar. Só olharia um pouco mais para a ponta vendedora se voltar realmente para baixo desse patamar aqui, olhe lá, para fazer venda ali de topo descendente abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Seria uma das alternativas. E a mais interessante seria para baixo de tudo isso aqui, ó, de toda essa região aqui. Vem um movimento muito forte e depois passa a gerar topo descendente abaixo de toda essa região aqui. Mas o foco maior na ponta compradora no primeiro momento. Seguindo para as ações, a PTR4 teve um pregão aqui de queda de 1,08%, o movimento continua sendo de baixa, apontando para o suporte na casa dos 21,45. A perda dessa mínima aqui de 21,45 a 21,40, principalmente de 21,40, reforça a chance da Petro caminhar para outros níveis de suporte, que tem aqui na casa dos 20,57 e o fechamento lá do gap na faixa de 20,07 a 19,75. Então, nesse momento eu não vejo possibilidade de compra. Se superar essa máxima e gerar um fundo ascendente aqui, não, o cenário gráfico não me atende. Não que ela não vá subir, é importante ressaltar isso. Quando eu menciono aqui que não encaixa a compra para mim, não significa dizer que o papel não vai subir. Apenas não encaixa a entrada para mim dentro da minha metodologia. Tá? Vale 3, no dia de hoje, teve uma alta e boa de 4,28% e dentro do que eu falei até no radar da semana de ontem, uma das alternativas de entrada seria ela gerar aqui um rompimento dessas máximas. Ou seja, gerou aqui uma lateralização, gerou sinal de baixo, fechou para baixo da média. Maior probabilidade de poder perder isso aqui. Se o mercado fala assim, não é essa, você está enganado, isso não é mais provável não. O mercado reverte essa sinalização negativa, anula essa formação de um topo, de engolfo de baixa, com quem fechando para baixo da média, cria-se uma expectativa de ter algo para cima. Baseado nisso, eu recomendei uma compra nesse papel. Passando os dados aqui dessa entrada, deixa eu até abrir aqui que eu não terminei não abrindo aqui
controle das operações. Agora sim está aberto, só verificar se está certo para aparecer aí para vocês. Deixa eu só ver aqui se está certo. Tá certo. Então aqui entrada por volta dos 98,80, fechou em 98,57. Stop da operação R$ 95,35, isso é abaixo da mínima do pregão de hoje, isso gera ali um stop em torno de 3,49%, objetivo em torno de 103,98, alocando 14% do capital total. Então o ativo que tinha basicamente gerado um sinal de indefinição da tendência com esse topo no mesmo nível do topo anterior, quando ela rompe isso aqui, ela gera um sinal positivo de retomada dessa tendência. Só aborta isso se perder essa mínima, que seria o nosso stop. Se ela anular, que eu costumo falar sempre aqui, não só aqui, deixa eu tirar logo essa tabela da frente, não só aqui, como também muito lá no meu perfil no Instagram, falando sobre a questão de se ela anular, o que me levou a comprar foi esse candle aqui, essa reversão aqui de topo. Isso me levou a comprar. Se ela vai e anula o motivo que me levou a comprar, oscila abaixo desse patamar, eu encerro a posição com stop, encerro a posição com stop sem nenhum problema. Então eu prefiro seguir desta forma aí com essa gestão de risco. Porque é importante perder menos quando dá errado e tentar ganhar mais quando dá certo. Próximo ativo a ser comentado, só para mencionar, depois dessa resistência que ela tem aqui em torno ali da máxima aqui 98,95, outro nível de resistência mais relevante vai ficar lá no 112,32 até 103,35. BID 11, a ação fechou bem, o pregão com alta de 8,12%, conseguiu romper tudo isso aqui para cima, é uma das opções de compra de pivô de alta, de rompimento mais forte, fechamento aí acima de tudo. Uma das alternativas é superar essa máxima, o stop aqui abaixo dessa mínima, para quem já está comprado já dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo de R$ 156,00, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, ativo que está bem prolongado o movimento de subida até agora, sem nenhuma correção. O que gera a mudança desse viés positivo de BID é ela anular esse grande candle de alta primeiro sinal negativo, segundo, perder esse ponto aqui. Ou seja, voltar para baixo de R$ 156,00 e depois o ponto mais baixo aqui, que seria o último fundo ascendente, abaixo dos R$ 151,00. KLBN11, que era para eu ter falado ontem e terminei não falando, que eu ia falar ontem mais do gráfico semanal, que ela está dentro de um movimento de subida, expectativa maior de alta, baseado nesse cenário de subida, uma tendência de alta de médio prazo, o curto prazo também continua dentro de uma tendência de alta, mas essa superação de máxima não encaixou entrada para mim. Se essa ação ficar um pouco enrolada aqui, seria o melhor cenário, fazer isso aqui e depois pivô de alta para fazer uma compra, ou seja, fica aqui pelo menos mais uns 2 pregões e depois gera ali um pivô de alta, alternativa que eu vejo interessante para buscar essa compra aí de swing trade em cima de Klabin, dentro de um cenário positivo de prazo maior. JBSS3, mas o fato é o seguinte, quem está comprado de alguma forma já em Klabin no curto prazo, dá para trabalhar com stop inicialmente abaixo da mínima desse fundo aqui, lá na faixa dos 29,06. JBSS3, pregão de boa alta de 3,91%, ação veio aqui movimento de subida, só que está tudo com mínimo ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, continua dentro do movimento de alta. Por mais que tenha sido uma boa subida, em termos de entrada de swing trade, ainda não bateu uma entrada para mim na JBS3. Assim como está a Klabin, se ficar aqui um tempinho aqui enrolando de lado, aqui depois romper tudo para cima, daria para avaliar essa compra de swing trade em cima da JBSS3. Tá? Então, ativo que eu também considero o cenário gráfico interessante, seja pelo gráfico semanal ou pelo gráfico mensal. Próxima ação a ser comentada é a Marfrig, que hoje tentou ali, fechou em boa alta de 2,95%, mas nesse momento vai ficando com a tendência aqui indefinida. Tendência aqui indefinida, topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, o que seria interessante acontecer nesse papel para que eu passe a buscar uma compra ali pensando no swing trade, sinalizações de alta acima do nível ali em torno dos R$14, pelo menos ali R$14,93, R$14,90 seria algo já interessante para entrada nesse papel. Que tem ali, legal se ela conseguir fechar a semana voltando para cima da média, semana que vem superar essa máxima, enfim, também é um ativo interessante para ficar de olho. Assim, JBSS3 e Marfrig considero os dois ativos mais interessantes do setor nesse momento.
Para quem está comprado, depois dessa sinalização de fundo, o stop para mim fica claro aqui abaixo da mínima desse fundo ascendente do gráfico diário, colocando ali o stop em R$ 13,87. BBDC4, não, BBDC4 não, GNDI3, GNDI3. Alta de 3,41%, mas abriu lá em cima, ela e HPV3 abriu lá em cima, alta aqui de 9%, batendo em cima do nível de resistência. Gera compra para mim? Não, não gera compra para mim. Eu falei sobre isso no radar do mercado, que acontece todos os dias às 10h45. Entrada para mim acima dessa região. Eu vou ficar mais antenado em compra gerando fundo ascendente, preferencialmente acima dos R$ 94. Se for acima da média, dá para fazer? Dá, mas agora eu aguardaria mesmo que esse movimento venha aqui, lateralize, pivô de alta ou fundo ascendente acima dos 94. Daria para se buscar a operação de compra em GNDI3. Então, por enquanto, ativo entre as médias, não faria nada. Ativo dentro de uma tendênciazinha basicamente de baixo. Podemos falar assim, algo que fez isso aqui, dentro de uma tendência de baixo. Anula essa tendência se voltar para cima, principalmente dessa região aqui dos R$ 96,31. E sinalizações de alta acima dos 94. Bem-vindo para a entrada na ponta compradora. Algo parecido com a HPV3. Ela precisa também gerar sinal de alta acima dessa região aqui para ter um rastro, vamos dizer assim, no gráfico que os compradores voltaram a tomar o controle da situação, que nesse momento está um pouco mais para os vendedores. PK3, que beleza, PK3, que beleza. Quando eu falo que beleza é o seguinte, é porque antes desse pregão, vou tirar aqui antes desse pregão aqui, vou botar aqui o gráfico mensal de PK3, a ação já estava ruim porque era tipo PK3 e PK4. Aí foi lá, tirou o PK4, ficou só PK3. Enfim, aí não veio o histórico da PK4, que era o ativo de maior liquidez, para PK3. Aí o gráfico já ficou ruim, pelo menos para mim, que eu gosto de avaliar mais de uma periodicidade, que eu olho em prazos maiores. Aí já ficou um gráfico ruim de avaliação. E aí hoje aconteceu que ela abriu lá embaixo, com um baita gap de baixo, mas assim, quem estava comprado em PK3, por exemplo, comprava aqui, você estava comprado em PK3 em 1.000 ações, PK3. O que aconteceu? Suas ações despencaram, mas em paralelo você recebeu aí 1.000 ações de Açaí 3. Que estreou na bolsa aí hoje. E também deu uma pancada para cima. Então, basicamente, você manteve ali o seu capital. Basicamente é isso. Ou seja, em uma ação você vai perder bastante, outra você ganhou bastante. Então, algo equilibrando. Logicamente, não considerando tanto a oscilação de cada um no pregão de hoje, que pode alterar um pouco. Mas a ideia foi essa, ou seja, você não teria uma perda de valor financeiro por essa troca que aconteceu, né? A PK3 ali indo, você tendo o mesmo número de ações ali de Açaí 3. Então é isso. Se não apareceu ainda, vai aparecer na sua custódia Açaí 3 lá, na mesma proporção que você tinha de PK3. Aí a pergunta que fica é, e agora? O que fazer? Quando isso aqui acontece, assim, eu vou falar por mim, quando isso aqui acontece, eu não tenho mais o que fazer no gráfico. Não vou trabalhar no gráfico dessa ação. Por quê? Porque distorceu tudo, fica tudo lá em cima, ou seja, achatou os candles lá de cima. Se eu for falar em termos de movimento, é tipo assim, só olhando pro gráfico, acabou a tendência agora já é tendência de baixa, mas assim, é algo atípico que aconteceu, que não acontece com frequência, mas aconteceu. Realmente eu não tinha visto algo parecido. Quando eu vi hoje, que perguntaram no radar do mercado, para mim isso aqui era o quê? Um desdobramento. Mas quando eu fui lá, bati aqui na tecla de atalho do Profit aqui, Ctrl K, para tirar ou botar o desdobramento, não acontecia nada. Opa, então tem alguma coisa diferente. E aí o pessoal foi comentando, tem a questão do açaí. Aí eu fui verificar e, enfim, mesma proporção, só que aqui ficou difícil de falar de, assim, eu vou buscar uma entrada em PK3? Não. Eu vou buscar a entrada em Açaí 3? Não. Por quê? Porque não tem gráfico ainda para avaliar. Então, basicamente, vão continuar constando. A Açaí 3 passou a fazer parte dos índices, índice Bovespa, inclusive. PK3 continua lá também. Mas agora, aguardar mais histórico no gráfico. Igual o PK3 eu já estava aguardando, ela está começando a ganhar um histórico maior ali para buscar as entradas. Agora, já era, basicamente, para mim.
Para quem está comprado, vai ter que tomar a decisão de continuar ou não nos ativos, enfim, se vai sair, se não vai sair. Pode usar o gráfico 60 minutos, olha essa, mesmo assim 60 minutos, ela passou o dia ficando em leilão, saindo de leilão. Sabe aquelas anormalidades que assim, anormalidade não, aquele negócio no gráfico que sai do padrão, então eu só penso assim, eu não tenho que fazer a operação nesse ativo. Por quê? Porque distorceu o gráfico, não tenho muito como avaliar, então não tenho nenhuma obrigação de trabalhar em cima desses dois ativos. Tem mais, além desses ativos, tem mais 99 ativos para avaliar em busca de possíveis oportunidades. É isso, então basicamente assim, não tenho muito como falar do gráfico de PK3 agora, assim, depois disso aqui aconteceu, eu posso olhar aqui, dar um zoom menos, não tem nada para trás, enfim, atípico. Indo agora aqui para falar de BBDC4, Bradesco, tendência de baixa, continua na sua tendência de baixa, né? Já tinha gerado um sinal de baixa, já tinha gerado um sinal negativo, o fechamento do mês foi mal, perda da mínima do mês anterior já deu um sinal de saída, assim como já tinha acontecido no BBAS3 no mês passado, ela tinha feito isso, de fechar abaixo da média, fechar abaixo do topo anterior, então gerou o sinal de saída, e aqui também está gerando sinal de saída de uma posição maior. A tendência mudou? Não, mas pelo menos gerou uma descaracterização ali, de um sinal de perda de força na tendência. Pode até reverter isso aqui e voltar a subir, mas não tem esse sinal ainda. Tem algum motivo de entrar comprando de imediato o BBDC4? Para mim, não. Não tem nenhum sinal de alta. Ela pode subir? Pode, mas enfim, eu não busco muito a questão de eu vou querer acertar a mínima do movimento. Não é muito comigo. Enfim, o caminho mais provável seria o quê? Primeiro, o nível de suporte já está em cima dele, que é 22,26, fechou até abaixo. Próximo nível começa ali na região do gap, de R$ 21,53 até o fechamento completo de um gap aqui no gráfico semanal, aqui, que fica na faixa dos 20,92 a 20,64. Então, por enquanto, para swing trade não, para curto a médio prazo, gráfico semanal, position trade também não, mensal também não. Por quê? Porque existem ativos mais bem configurados, graficamente falando. Ipera. IP3, perda de suportes, queda forte de 4,06%, assim como aqui vinha ali numa tendênciazinha de alta, mas não conseguiu gerar ali um sinal de alta. Perdeu força e agora perdeu os fundos, basicamente realinhou para baixo, inclusive gerando no gráfico semanal aqui, ó, um pivô de baixo, aumentando a probabilidade de queda do preço. O desafio dela é ver se permanece até o fechamento dessa semana acima dos 31,30. E na semana que vem ela consiga já reverter isso aqui, gerar um sinal de alta. Mas por enquanto a informação que nós temos nesse momento é de um sinal negativo para quem está comprado. Gerou sinal mais do que de saída aqui em termos de compra de swing trade nesta ação. E por último, falar aqui da Cielo, que fechou o pregão de hoje aí com a queda também forte de 6,11%, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, confirmado inclusive no pregão de hoje, já tinha até oscilado aqui para baixo no pregão de sexta-feira, mas ela vai fazendo um fechamento para baixo de vários suportes, o que vai aumentando a probabilidade de buscar essa região de fundo aqui, ou seja, um patamar lá na casa dos R$ 3,25 até um patamar de R$ 3,19. Mais uma vez, Cielo é um ativo, graficamente falando, muito ruim. Eu falo isso aqui há muito tempo. Muito ruim no que sentido? Que ela não vai subir? Não, ela tem uns momentos de subida. O problema é assim, existem ativos bem melhores configurados, graficamente falando, do que uma Cielo. E o que a Cielo fez no gráfico mensal de perder a mínima do mês passado, que eu já tinha até nesse mês aqui, quando ela estava aqui, eu já tinha comentado, se quem me acompanha mais tempo já tinha comentado, ó, isso aqui tem que tomar cuidado, que já tem aqui, ó, 3 meses de subida, 3 meses de queda, 3 meses de subida, olha como para subir tá fraco. E aí se perder a mínima desse mês aqui, ó, gerar no sinal de baixa, aumenta a probabilidade de queda. E perdeu, gerando um engolfo de baixa inclusive, e perdeu a mínima do pregão no mês passado. Então tudo isso aqui aponta para baixo. Vai perder o suporte aqui na faixa dos, aqui no mensal 3,32 até os 3,19? Não sei. Só sei que eu não estaria, a única informação que é mais objetiva possível é eu não estaria comprado em nenhum prazo operacional na Cielo. Se vai subir amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, mês que vem, para mim não importa. O que importa é que eu não estaria comprado no papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço, uma ótima noite e até o próximo pregão.